Negociações avançam no STF e estados pedem compensação imediata com perdas do ICMS. As negociações avançaram com a apresentação de proposta formulada pelos estados. Sabe quem é que tem os detalhes? Vamos aqui, ó. Mas tem que ser com emoção. Eu tenho que dançar conforme a música, tem um procedimento. Né? O Tássio Cruz, não, pode deixar, já mostrou, deixa ele aí. Só que tem que ter uma inspiração maior. Eu vou me munir de fôlego, enquanto... eu vou me munir de fôlego para dar certo, para impactar e mostrar quem chegou, tá certo? Então vamos lá, no 3. 1, 2, é o tuxê da informação. Tássio Cruz, boa tarde, meu querido. Seja bem-vindo. Tássio, é uma novela também essa situação do ICMS dos combustíveis. Nós acompanhamos o presidente Bolsonaro tentando reduzir o valor dos combustíveis lá para o consumidor final, nas bombas. Os estados recorrendo na justiça, ficou aquela queda de braços. Agora o governo federal está em transição e os governadores querem esse direito, né, de terem os caixas repostos a partir do ICMS dos combustíveis. Boa tarde, Tássio. Verdade, Elias. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Governo novo, ares novos, né, Elias? É o que a gente percebe em Brasília. Curiosamente, você colocou como novela, né? Parece aquelas novelas que duravam anos, só que parece que com a mudança do governo, com a eleição do candidato eleito, o presidente eleito Lula, parece que mudou, Eliese, a negociação, e ontem uma reunião no STF demonstrou esse avanço nas conversas para que estados e União cheguem a um ponto comum. A gente já explicou aqui diversas vezes para o amigo de casa, desde julho, com a unificação da alíquota do ICMS sobre os combustíveis, vários estados, o Piauí e vários estados brasileiros, sofrem com as quedas na arrecadação. A gente veiculou no jornal o dia de hoje, aliás, para se ter ideia, o orçamento do governo estadual que chegou na Assembleia estima uma queda de receita na casa de R$1 bilhão para 2023, caso essa alíquota continue. E ontem essa reunião no Supremo Tribunal Federal com representantes dos estados registrou esse avanço e a gente preparou, Elias, um material para explicar para o amigo de casa o que foi discutido nessa reunião e o objetivo dos estados. Então vamos lá. O que os estados consideram de equívoco, principalmente os excessos das leis 192, que unificou, colocou uma alíquota mínima, uma alíquota máxima unificada por todos os estados, e a Lei 194, as duas que tipificaram essa nova alíquota do ICMS. Os estados, eles defendem, Eliezer, que a competência para definir essas alíquotas sejam exclusivas do Conselho Nacional de Secretários de Fazenda, o CONFAS. E por isso, esse conselho teria essa atribuição. Como eu disse, essa questão da alíquota do ICMS, ela é motivo de uma ação direta de inconstitucionalidade, a de 7191, e da arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é a ADPF 984. Essas são as principais alegações dos estados que ontem apresentaram para o STF, para representantes da União. E o que quer os estados? Vamos colocar aqui o objetivo desses estados, o Piauí, o que quer o Piauí, o que quer o Maranhão, o que querem os estados do Brasil. Primeira coisa, a compensação imediata das perdas de arrecadação ocorrida desde julho. A gente esteve ontem, Eliezer, no Karnak, e o secretário Antônio Neto revelava que somente em agosto, setembro, outubro e fechando agora o mês de outubro, chega a mais de 100 milhões de reais o prejuízo do Piauí. Então os estados querem a compensação imediata dessas perdas. Outro ponto, houve também com a outra lei que a gente trouxe ali, a mudança, né, a unificação, além do combustível, da unificação do ICMS e redução sobre o gás natural, energia elétrica, comunicações e transportes. Os governadores também, os estados querem também essa compensação. Outro ponto importante, Eliezer, os estados defendem que
tenha participação nessa discussão de representantes que foram eleitos, de governos que assumem a partir de 2023 para ficarem a par dessa situação. E para concluir, o que o ministro do STF, Gilmar Mendes, que é o relator, que é o mediador dessa medida, destacou que ele quer uma decisão que traga segurança jurídica, para que os estados nem a União judicializem novamente essa situação. Então, ele quer uma decisão, Eliezer, que tenha uma repercussão geral. O que é a repercussão geral? Que tenha uma situação transitada e julgada e que tenha repercussão em todos os estados. Então, a partir dessa pauta única que os estados apresentaram ontem, a União sinalizou que pode concordar com essas pautas apresentadas e nós devemos ter, ainda na tarde de hoje, mais uma reunião e a tendência é que até o final do ano se chegue a uma conclusão sobre essa situação do ICMS. Um outro ponto interessante, a equipe de transição, que a gente vai tratar no quadro de política, que já começou a se reunir com Marcelo Castro, Wellington Dias, representantes de Lula, representantes de Bolsonaro, Ciro Nogueira, a equipe de transição também deve participar desse entendimento, porque quem vai pagar a conta é o novo governo. Então, avança no STF a possibilidade de entendimento para essa polêmica dos combustíveis, o que existe nos bastidores de concreto, Eliezer, que o novo governo, o governo do presidente Lula eleito, deve modificar profundamente essa forma de cálculo no preço do combustível, para que a gente não tenha uma elevação tão instável como a gente estava tendo com a elevação do barril de petróleo no exterior e a gasolina aumentando aqui. Então a gente aguarda, primeiro, essa solução do ICMS e essa nova fórmula de cálculo da gasolina, que estava bem salgado, né, Eliezer? Pagar R$ 7, R$ 8 o litro da gasolina estava puxado, né? Com certeza, Tássio. Eu queria até conversar um pouco mais sobre esse assunto com você, que é bastante importante para o momento. Assim, eu percebi que os governadores não querem somente repor as perdas, mas querem uma segurança jurídica a médio e longo prazo para evitar esse tipo de interferência do governo federal na arrecadação dos estados. É um dos critérios principais, aliás, apresentados, como eu disse, pelo ministro Gilmar Mendes, do STF. Porque não adianta agora o STF, junto aos estados, tomarem uma decisão temporária, passageira, e lá na frente, ou a União acionar juridicamente os estados, ou os estados alegarem que tem percentual maior ou menor a receber. Então, o que o STF e esses representantes dos estados que estiveram ontem lá em Brasília, inclusive representantes do Piauí, o que eles querem é uma solução definitiva, que certo. O STF apresente uma solução definitiva para que crie-se, né, como eu disse, essa jurisprudência. Porque aí, aliás, a gente tem um elemento interessante que o amigo de casa também tem que entender. A gente viu isso durante a pandemia, que é a autonomia federativa dos estados brasileiros. Quando se coloca em discussão, em análise, o cálculo da alíquota do ICMS, se é um estado ou se é a União que tem atribuição para decidir sobre a alíquota do ICMS, e aqui a gente não está falando, não está entrando no mérito da questão em si, se a gasolina estava cara ou não, se o ICMS estava alto ou não, a gente está entrando no mérito da questão do direito sendo analisado, né? Porque quando se coloca, e muito se discutiu essa situação, e o STF deve formar uma questão em torno disso. Quando se coloca em discussão, principalmente, se um estado pode legislar, ou se a União pode legislar sobre um tributo que é estadual, aí se cria esse impasse e é isso que o STF e o ministro Gilmar Mendes querem, enfim, resolver para solucionar essa situação. Como eu disse, nós cidadãos, né, Elias, a gente quer a gasolina o mais barato possível, né, para que a gente possa se locomover, mas a gente sabe que os estados também calculam essa perda aí e vamos aguardar e ver uma solução para esse impasse que seja a melhor possível, principalmente para nós que somos os contribuintes. Tássio, assim, partindo da perspectiva da coerência, o PT, então, na oposição, foi contra essas medidas Sim. do governo Bolsonaro. E uma vez o PT à frente do governo, deve aceitar essa reivindicação dos governadores. Isso. É inevitável não pensar
em aumento dos combustíveis. Eles é estão inevitável. lutando para aumentar novamente a Principalmente, né, Eliezer, a ICMS. questão do pacto federativo. O PT e a oposição, desde o início, defendeu que os estados possam legislar a respeito dos seus tributos. Essa foi uma das grandes críticas, né? E os estados ficando livres, a tendência, dizendo aqui, a tendência é que os estados brasileiros aumentem, os que acharem que devem aumentar, os que não mantêm como está, mas a tendência é que alguns estados que estavam bem acima dos 18%, que esses estados aumentem gradualmente, né, o combustível, mas a gente ainda não tem na prática. O que existe hoje, como eu disse, de concreto, de conceito concreto, é que, como eu brinquei, os novos ares que começam a pairar por Brasília dão a entender que esse entendimento de autonomia para os estados aderirem às suas alíquotas deve vencer esse entendimento. E a partir daí, cada estado vai tomar sua decisão. Se o Piauí, por exemplo, tinha, se eu não me engano, 31,5% a alíquota sobre o combustível, teve uma queda bem drástica, chegou aí a alíquota unificada aí de 18%, houve uma queda mais ou menos R$1, né, Eliezer, no preço do litro do combustível, depois caiu um pouco mais. Mas, como eu disse, o entendimento que uma parcela tem, e essa parcela do PT e alguns partidos de esquerda defenderam durante a discussão, é que os estados tenham autonomia para legislar de acordo com o seu ICMS. Mas a gente sabe que, a partir dessa decisão, cada estado vai tomar o seu caminho. A preocupação é que combustível está na base da economia, né? O Sem principal dúvida. modal do Brasil é rodoviário. Se aumenta combustível, o resto aumenta. É um insumo base, né, Elias? consequência. E até hoje o diesel não caiu como se esperava, né? Então é outro problema também. Tássio, boa tarde, muito obrigado. Mais tarde você volta no quadro Política do Dia. Até já. Até já.